No vídeo de hoje eu vim aqui, evidentemente, falar um pouco sobre desistir. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre planejamento. E por que eu estou falando sobre essas coisas nesses vídeos que eu venho gravando nos últimos dias? Porque são coisas que, com certeza, eu vou enfrentar em próximas viagens que eu fizer por aí e já enfrentei em viagens que eu já fiz. Então por que essa palavra específica desistir é muito importante quando você faz, né? Por que essa palavra é importante quando você faz esse tipo de aventura, né? Quando você se desafia, quando você se propõe a fazer esse tipo de coisa. Porque a todo momento ali você vai encontrar desafios durante a sua trajetória, né? É o que eu sempre falo, né? Aqui nos vídeos que eu compartilho e pra galera que me pergunta, que me questiona, né? Mas e quando você não consegue carona? E quando você tem dificuldade para pegar carona? Você não pensa em desistir, não? Quando você vê que aparentemente não tem nenhuma saída, né? Quando você se depara com uma situação que aparentemente não tem uma saída, o que você faz, né? Então, já desisti em pequena escala, porque a gente, quando vai vivendo e quando vai experienciando diversos momentos, né? Seja numa jornada de viagem, seja numa jornada da vida mesmo, há aquele sentimento de querer jogar tudo pro alto, né? Chutar o pau da barraca, chutar o balde, jogar a toalha, né? Todas essas expressões aí que se encaixam nessa situação que eu tô falando aqui agora. Então, o que eu faço, né? O que eu faço para me estimular a não desistir? Ou eu desisto em alguns momentos? É importante, é interessante, é legal desistir, né, em alguns momentos. Já desisti de fazer algumas coisas porque, analisando a situação em que eu estava, era melhor eu desistir e pensar em fazer outra coisa com o planejamento prévio que eu fiz para tentar aplicar nessas aventuras que eu vou fazendo por aí. Então, por que planejar é bom, é legal, né? Já que no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre planejamento. É legal para você ter mais ou menos uma ideia do que você espera, né, da viagem que você mesmo está se propondo, né, da viagem que você mesmo ou você mesma está começando a cultivar ali, né, porque a gente já começa a viajar, eu tenho essa ideia, né, de que a gente já começa a viajar, ou então a gente já começa a colocar alguma coisa em prática muito antes da gente começar a realmente colocar essa coisa em prática, né, porque o planejamento, ele faz parte ali da criação, do desenvolvimento, do cultivo dessa ideia, né, desse pensamento aí que você vai tendo na sua mente. Você vai viajando ali, você vai vivenciando, né, para não ficar muito preso exclusivamente, né, numa situação de viagem, mas em outras situações da vida também, e ampliar, né, para outras situações da vida, não ficar muito preso em uma situação única e exclusiva de viagem, né, e expandir para outras situações das nossas vidas, né, para quem tá aí do outro lado vendo e que não tem o costume de viajar, que não tem o objetivo de viajar, é interessante a gente ter mais ou menos uma ideia, né, do que a gente quer fazer, para onde a gente quer ir, mas não ficar totalmente presa a essa ideia. Claro que é legal você planejar, você construir ali, cultivar e colocar em prática tudo isso que você está construindo aí, né? Com você mesmo, com outras pessoas, não sei, né? É interessante você fazer isso, mas ter em mente que coisas podem acontecer, né? Tanto coisas boas, quanto coisas nem tão boas assim, eu diria, né? E você precisa estar minimamente preparado ou preparada, né? Para lidar com esse tipo de situação, né? E para deixar que o fluxo também te carregue. Em alguns momentos, né? Em algumas situações, é legal deixar a estrada te guiar, né? Os seus planos te guiarem, não ficar tão preso numa ideia fixa e única num primeiro momento, né? É claro que, como eu já disse, né? Você vai querer colocar em prática tudo isso que você está cultivando, tudo isso que você está construindo, mas outras coisas podem acontecer, inclusive coisas melhores, né? Do que aquelas que você previamente planejou. Podem acontecer, como já aconteceram diversas vezes que eu peguei carona por aí, que eu viajei por aí também. Eu tinha planejado, né, chegar num ponto, em tal horário, para ir em determinado lugar, e acabou que num desses dias eu não consegui carona. Era um dos dias péssimos, né?
pra pegar carona. Era um domingo a galera não costuma rodar tanto. Tem gente rodando, claro que tem, né? Mas é a quantidade, a porcentagem, na verdade, né? A porcentagem de chances ali, né? Que você tem de pegar carona em dia de semana, dia normal, assim, até final de semana no sábado, né? Sexta e sábado, essa porcentagem ela diminui quando a gente chega no domingo, né? Eu já percebi isso quando eu tentei carona em dias que eram domingo em vários lugares, né, por onde eu passei. E aí, no final de semana, às vezes é mais complicado. E eu tava nessa situação, né, de um dia ruim pra carona. E o que eu fiz, né? O que eu fiz nesse dia? Nesse dia eu parei. Eu falei, cara, não tô conseguindo carona aqui. Vou sentar ali, vou refletir um pouco, vou pensar, vou ler, sei lá. E eu tava com livro, eu tava com algumas coisas comigo, né? Vou escutar um pouco de música. Vou tirar um cochilo. Quantas vezes eu já tirei cochilo? Olha só, maluquice. Quantas vezes eu não já tirei cochilo, né, no meio da estrada, quando eu estava num dia muito cansativo, ou quando eu estava pegando uma carona atrás da outra, porque tinha dias que eu pegava carona exaustivamente e isso me deixava cansado também. E aí eu dava preferência para parar um pouco ali, recuperar as energias e depois continuar pegando carona, porque das últimas vezes que eu viajei eu tinha prazo para voltar, né? E quando você tem prazo para voltar, você é refém do tempo, né? E quando você escolhe viajar de carona, quando você opta, né? Quando você opta por ter essa experiência da carona, você não pode ser refém do tempo. É aquilo que eu já falei também em vídeos anteriores. Você tem que ter uma disponibilidade de tempo, né? Você tem que ter uma disponibilidade de tempo aí para fazer tudo que você quer fazer sem ser refém do tempo, né? Sem se preocupar tanto com o tempo, né? O tempo não pode ser um fator determinante quando você escolhe viajar pegando carona. Então, eu sempre digo isso, né? Para quem me pergunta também, eu sempre falo isso, né? Você tem que estar com um tempo ali tranquilo para você conseguir cumprir os seus objetivos aí na estrada. Sei lá, se você quer ir para um lugar que você precisa percorrer, sei lá, 500 quilômetros. Você precisa ir para um lugar que você precisa percorrer 500 quilômetros. Não é perto, não é tão perto assim, né? E vai depender muito da vibe da carona, né? Do dia que você estiver, né? Vai depender muito do dia que você estiver pegando carona, né? Como é que tá ali. Você que vai sentir como é que tá o ambiente ali para pegar carona, tudo isso é na prática, na vivência. Não vai bastar eu gravar um vídeo aqui pra falar isso pra vocês, não, porque é se aventurando dessa maneira. Claro, se você quiser, né? Se você tiver essa vontade, né, de viajar de carona pra saber como é que é, pra ver se é possível com você também, né? Porque antes de eu começar a viajar de carona, eu também ficava me questionando, será que eu vou conseguir? Aí, pra eu não ficar com essa questão aqui na minha cabeça, né? Pra eu não ficar com essa perturbação aqui na minha cabeça, eu fui lá e tentei e consegui várias e várias vezes. E como eu disse, né, tinham dias, né, tinham semanas que eu conseguia uma carona atrás da outra sem muito esforço, mas também, né, como eu relatei alguns minutos atrás, tem dias que a carona não é tão fácil assim de conseguir, mas faz parte da vida, né, nem tudo a gente consegue com tanta facilidade assim, felizmente ou felizmente, não sei, mas nem tudo a gente consegue alcançar, né, com tanta rapidez, né, com tanta velocidade assim quanto a gente deseja, né, em determinado momento. O importante é você estabelecer essa meta, você planejar, né? Se você quiser, eu tô falando de planejamento, mas não é nada oficial, não é nada formal não, tá? É um planejamento que eu faço na minha cabeça mesmo, olhando algumas coisas no mapa e traçando algumas rotas que eu desejo passar, né? Mas eu não costumo muito planejar as coisas de maneira muito fechada, sabe? Eu gosto de deixar muito em aberto, porque como eu viajo dessa maneira, eu sei que muita coisa que vai acontecer na estrada vai acontecer independente da minha vontade, independente do meu planejamento. Então eu já saio contando com isso. Por isso que e é justamente por isso, né? É justamente por isso que quando você viaja dessa forma, como eu costumo viajar atualmente, né? Você tem que estar com o tempo ali disponível, porque muita coisa que acontecer na estrada não vai depender única e exclusivamente de você. Claro que algumas coisas dependem, ainda sempre vão depender de você, né? Como você está vestido, como você tá se portando na estrada, as estratégias que você precisa adotar para pegar uma carona mais rápido na estrada também, né? Os pontos certos onde você precisa ficar, que o carro passa numa velocidade menor para você conseguir carona e tudo mais,
né? O tempo, o clima também, né? Tudo isso aí são fatores que não dependem da gente, né? Então a gente já tem que sair contando com isso. Eu acho muito bacana, eu acho uma vibe muito... eu acho deixa eu ver, eu acho muito legal mesmo se aventurar contando com o inesperado, né? Porque na nossa vida cotidiana é assim, né? A gente planeja as coisas, mas vem o inesperado, ou às vezes até é esperado, né? Mas a gente camufla, né, isso daí para se reconfortar de alguma forma e ter a sensação, né, de que você é dono de si, de que você é dono do seu tempo, etc, etc. O ser humano precisa disso, né? Precisa de ter a mínima noção de controle para não ficar maluco, né? Não surtar. O que fazer quando bater esse sentimento de desistência? Eu vou falar por mim aqui, né? Eu sempre vou falar por mim porque eu sou eu, vocês são vocês e a vida é bacana. Mentira, tô brincando. Mas o que eu faço? O que eu faço quando eu sinto vontade de desistir de uma carona, quando eu sinto vontade de voltar pra casa? Simples assim. Eu paro. A primeira coisa que eu faço é parar tudo que eu tô fazendo. Paro tudo que eu tô fazendo e vou ter um momento de introspecção. Eu paro tudo que eu tô fazendo e dou atenção pra mim mesmo, né? Eu volto a atenção pra mim, para eu pensar, para eu refletir o que é mais vantajoso para mim naquela situação, né? O que eu acho daquela situação, o que eu tenho que fazer diante daquela situação. Então eu paro, penso, às vezes me dá um soninho, eu vou tirar uma soneca. Ou então eu leio alguma coisa, vou ler alguma coisa que seja do meu interesse. Pode ser relacionado ou não com a situação, né, que eu tô analisando aqui agora. E além disso, eu paro completamente, né, a atividade que eu tô fazendo no momento, e a situação que eu tô apresentando é uma situação de carona. Então eu paro de pegar carona, paro de pedir carona, sento num canto, reflito, penso, analiso o que eu fiz, o que me fez chegar naquela situação, para ir decidir se eu vou continuar ou se eu vou parar para continuar depois, né, num outro ponto, ou se eu vou voltar aí nesse momento. Então essa é a primeira coisa que eu faço. Então depois de fazer tudo isso, parar, pensar, ouvir uma música, ler, sei lá, descansar um pouquinho também o meu corpo físico, eu volto para analisar a situação. E aí eu lembro de tudo que eu fiz até o momento, lembro de tudo que me levou àquela situação, naquele momento ali. E aí volta, né? Às vezes volta instantaneamente, às vezes demora um pouco para voltar a vontade de fazer aquilo que eu estava fazendo, né? E eu vejo quão incrível aquilo que eu tô fazendo, né? Pra mim isso é incrível, eu acho incrível. Não sei o que você que tá aí do outro lado da câmera pensa, mas pra mim é extremamente bacana. Então é isso, a gente se vê na próxima semana. Vídeos semanais.